Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando mais um programa com o propósito de te abençoar. Nós vamos falar hoje sobre o tema Jesus, o Cristo e as suas realizações. Fica conosco, programa Viva a Vida. Glória a Jesus. Bom, para hoje falarmos aí, dando continuidade ao programa da semana passada, estamos falando do mesmo tema, hoje é a segunda parte, do tema que discutimos na semana passada. Nós temos aqui a grata alegria de ter conosco o nosso amado irmão, novamente, pastor Júnior, da IEP Iperó, pastor Paz do Senhor, mais uma vez uma honra poder tê-lo conosco nesta hora. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos que nos assistem, a honra, a alegria é minha, mais uma vez, podemos estar juntos para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Também aqui conosco, à minha direita, nosso digníssimo pastor Cláudio Rodrigues. Pastor, mais uma vez, aí falando da palavra de Deus e graças a Deus, juntos aí na presença do Senhor. Sempre uma alegria nós estarmos juntos. Vamos continuar a nossa conversa, que foi muito proveitosa semana passada, certamente hoje vai ser também. Amém. Pastor Cláudio, só antes de nós entrarmos no assunto, nós temos tido hoje muitas pessoas que têm assistido o programa Viva a Vida, principalmente aí pela página no Facebook, e as pessoas têm comentado o quanto o programa tem sido edificante. Eu separei aqui alguns comentários, tem algumas pessoas que têm dito assim: tenho aprendido muito com este programa, que Deus abençoe vocês, pastores. Uma outra pessoa disse assim: muito bom, a palavra de edificação para a minha vida. Deus abençoe a IEP por este trabalho, que com certeza vem acrescentando nossa fé. E também, pastor Cláudio, alguns até têm incentivado outras pessoas, mandando recado a outras pessoas, falando sobre o programa. Nós temos aqui alguns comentários. Assunto interessante, hein? Risos. Tudo que pedimos a Deus, Ele fará? E aí, assista este vídeo e comente. Um outro diz assim: você aí que não teve ainda a oportunidade de ouvir a poderosa palavra de Deus, assista esse vídeo, com certeza vai preencher o vazio do teu coração. Amém. Assista o programa deste sábado, onde pudemos estar num bate-papo sobre fé e obras, que foi referente a um outro programa que nós fizemos. Que Deus edifique a sua vida. Então, eu tenho ficado muito feliz diante de Deus, porque nós temos visto que as pessoas têm assistido o programa e têm sido edificados, tem tido uma edificação baseado naquilo que nós temos discutido aqui, com o objetivo de explanar aí a palavra de Deus, pastor Cláudio? Pastor, nós não somos artistas, nós somos pastores. O objetivo não é aparecer na mídia ou fazer sucesso. O objetivo é falar do único assunto que, em última análise, interessa para o ser humano, porque todos os outros assuntos vão acabar na sepultura. O assunto que nós discutimos aqui, ele passa a sepultura e invade a eternidade. O nosso objetivo desde o começo foi esse: despertar nas pessoas algo que deveria ser tão natural no ser humano, buscar a face de Deus, buscar a palavra de Deus. Não é. Então, se o Senhor puder usar a nossa instrumentalidade para alguém ser despertado para estas verdades e para esta realidade espiritual e eterna, glória a Deus por isso. Graças a Deus. Vamos orar então, para que a gente possa dar início ao nosso tema? Pai, nós oramos a Ti agora, suplicamos o Teu favor, a Tua misericórdia sobre nós. Sê conosco agora, conosco aqui, Teus pastores, Teus servos, Teus ungidos, e capacita-nos, Pai, para que tudo quanto falarmos aqui seja de forma sadia, esclarecedora, de forma que todos os que nos assistem agora sejam de fato abençoados e edificados na Tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos continuar falando aqui, baseado no assunto que falamos na semana passada, Jesus Cristo e as suas obras e as suas realizações. Quando somos salvos em Cristo, isso traz sobre nós algumas características, E eu queria hoje, num bate-papo aqui com vocês, nós podermos abordar isso. Queria começar falando aqui com o pastor Júnior. Pastor, eu queria abordar aqui a questão do arrependimento, E queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre a questão. Amém, pastor. Quando nós falamos acerca de arrependimento, nós falamos acerca de algum dos passos da salvação. Quando Cristo veio à Terra para salvar o homem, Ele veio para mudar a estrutura do homem. Nós sempre dizemos dentro das nossas igrejas que o Senhor não veio para mudar uma estrutura financeira, econômica, mas Ele veio para salvar a alma do homem e livrá-lo do inferno.
Quando nós vimos as Sagradas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo de número 19, a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento, quando nós falamos arrependimento na salvação, não é o sentimento de culpa por um pecado cometido, mas é o arrepender-me da vida que eu tenho, da vida que eu levava, e me converter. O converter não é a volta de 360 graus, e sim de 180, porque você sai da onde você estava e você volta a caminhar na presença do Senhor, e você tem o teu caráter, a tua ideia, a tua convicção mudada. Ora, quando eu era criança, eu tive uma educação, eu posso ter uma estrutura familiar que me leva até um cristianismo ou um pseudo-cristianismo, e aquilo pode ter causado marcas em mim, ou até o caráter meu pode ser moldado pela minha educação, pela religião, pelos costumes sociais onde eu vivo. Quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele apaga a história do meu passado e eu tenho que me arrepender. Quando sempre nós dizemos assim, aquela pessoa ela era tão boa, ela não matava, ela não roubava, ela não mentia, ela era um bom marido, mas ela não tinha Cristo. Então ela não tinha nada, ela era um morto que precisava ser vivificado. Quando eu me arrependo, eu volto da minha caminhada, eu esqueço todas as minhas convicções e eu passo a caminhar a convicção, eu passo a caminhar no caminho que o Senhor Jesus Cristo tem na minha vida. Interessante, quando o pastor comentou, às vezes a pessoa não tem ideia do pecado, porque quer dizer, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não faço nada de errado, e acho mesmo que as pessoas não devem fazer nada de errado. Mas isso que o pastor Júnior falou, ele confirma um negócio que eu tenho no meu coração, que é o seguinte: na realidade o arrependimento não é por fazer alguma coisa errada, é por nós sermos o que nós não deveríamos ser. Nós somos pecadores e nós não deveríamos ser pecadores. Nós deveríamos, em Adão, ter obedecido à voz do Senhor, deveríamos ser obedientes. E nós somos hoje, por causa do pecado de Adão, o representante da raça humana, nós somos pecadores, então nós somos o que nós não deveríamos ser. E sendo pecadores, nós ofendemos o Senhor na sua santidade, no seu amor, em todos os atributos de Deus, nós o ofendemos. Então, o arrependimento para mim é mais do que deixar de fazer algo, é uma mudança de DNA, é uma mudança de caráter, é algo que nos leva a essa mudança de caráter pela obra do Senhor em nós. Aliás, pastor, falando na questão de voltar, que o senhor falou, nós não deveríamos fazer, nós não fomos criados para isso, né? O propósito de Deus em criar o homem não fora em que fôssemos ou chegássemos aonde o homem chegou, né? Então, a conversão é exatamente voltar para o propósito inicial de Deus, como o pastor comentou aí. Voltar ao Éden. Voltar ao Éden. Quando o Senhor nos chama para nos arrependermos, o pastor Cláudio disse tão bem, eu não preciso me arrepender do que eu fiz, eu preciso me arrepender do que eu era. A minha estrutura, eu não fui feito para ser pecador. Eu fui feito para ser santo, eu fui feito para louvor a Deus. Lucas 3:8 diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Hoje nós temos isso dentro das igrejas, de uma forma geral, há vidas que não se convertem e se convencem. Eu sou convencido, eu não sou convertido. Então você não vê uma mudança de estrutura na vida. Ela vai à igreja para buscar um milagre, olhando sempre as mãos do Senhor, o que Ele tem. Mas ainda, acho que nós falamos isso no programa da semana passada, que se o Senhor Deus não desse mais nada, Ele já deu tudo que é o Senhor Jesus Cristo. O arrependimento, ele tem que fazer com que a sociedade possa saber que ali vai um servo de Deus. Não importa a condição financeira, os problemas que eu venha a ter na minha caminhada, mas o arrependimento vai fazer com que eu seja sal da terra e luz do mundo. Aliás, até queria entrar um pouquinho não é tanto a questão em si, mas acho que seria legal a gente abordar, até dentro de um comentário que o senhor fez, pastor, a ideia da palavra arrependimento, no texto grego, né, pastor, é metanoia, né, ou seja, é uma mente acima
da mentalidade padrão que se tem. Então, até hoje eu tive uma mentalidade com relação a Deus. Ou seja, eu me arrependi, houve uma metanoia na minha vida. Então, quer dizer, hoje eu tenho uma mentalidade acima da qual eu tinha antes. E é interessante a gente considerar que hoje tem muitas pessoas, pastor, que nem o senhor citou, que às vezes estão na igreja, até são simpatizantes do cristianismo, mas nunca houve um arrependimento genuíno. Né? Nunca teve, de fato, esse encontro, são convencidas, de repente até adquiriram algumas coisas diante de Deus, algumas bênçãos que julgam ser bênçãos, que na maioria das vezes são coisas terrenas, né, do dia a dia, mas nunca teve realmente um arrependimento genuíno na presença de Deus. E hoje o que as pessoas precisam ter, de fato, é um arrependimento genuíno. É bom dizer que, como os outros eventos da salvação, regeneração e tudo mais, fé e etc., o próprio arrependimento vem de Deus também. Ele nos dá o arrependimento. Que é para nós ficarmos isentos de achar que há algum mérito em nós por nós nos arrependermos. Essa mente além, né, o meta, quer dizer, como você falou, né, o meta é metanoia, né, que vem de meta e vem de nous, que é mente. Então, uma mente além da nossa mente. Há necessidade do Senhor capacitar, fazer alguma coisa na nossa mente. Sobre arrependimento, não há por que falar de arrependimento se não se fala de pecado. Nós temos que nos arrepender de alguma coisa errada que nós fizemos, coisa errada se chama pecado. E é interessante porque nós temos, acredito que todas as pessoas têm a experiência na vida de ter se arrependido de alguma coisa e fazer essa mesma coisa 500 vezes depois. Quer dizer, a pessoa se arrepende todas as vezes de ter feito a mesma coisa. Isso, sendo uma experiência tão geral, demonstra que nós temos dificuldade em largar os pecados. Então, por isso é que eu quero me fixar naquela ideia de que o arrependimento é basicamente sobre a condição de pecador. Porque sobre este arrependimento, a palavra diz, lá em Coríntios, segundo aos Coríntios, que a tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento que conduz à salvação da qual ninguém se arrepende. Então, existe um arrependimento que nós não repetimos a vida inteira. É o arrependimento da nossa condição de pecador. Nós vemos como é grave a ofensa que nós fizemos e esta ofensa nós não cometemos de novo. Cometemos, nos arrependemos e não a cometemos de novo. Seria, na linha de raciocínio do senhor, pastor, como o pecado como imputado, teoricamente? Porque assim, que nem o senhor falou, nós pecamos diariamente, pecamos todos os dias. Quantas vezes eu cometo um pecado hoje, me arrependo, daqui uma semana volto a cometê-lo. Mas o fato é que esse pecado imputado é um pecado que eu me arrependo e nunca mais ele é imputado sobre a minha vida. E nunca mais é imputado sobre a sua vida. Então, é bom deixar, e é bom saber que o pecado é muito grave. Até eu tenho comentado com muitos pastores, até já comentei com você quantas vezes, quando a gente se encontra lá na sede, como hoje é difícil nós encontrarmos ou ouvirmos uma pregação sobre o pecado. É uma pregação um pouco árdua, né? O tema é sempre muito difícil de ser digerido. Acabei de sair lá da igreja do pastor Flávio, e uma irmã acabou de dizer, não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu acredito que ela seja uma pessoa boa, mas humanamente falando, mas a noção de nós não sermos pessoas boas é fundamental para você querer se arrepender, porque senão é difícil a gente se arrepender de um negócio que a gente não acha tão grave assim. É que o pecado ele perdeu valor, né? Parece que hoje nós não pecamos mais. As nossas igrejas, elas estão cheias de vidas que não pecam, que são boas, sendo que nós somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus na presença do Senhor. Eu entendo que a primeira questão, e talvez isso também seja por falta de conhecimento, né, pastor? Que hoje, infelizmente, é uma dificuldade, até dentro da igreja, ou as pessoas conhecerem Bíblia, conhecerem palavra, porque à medida que você vai crescendo na fé, vai crescendo na palavra, vai amadurecendo na fé, uma das primeiras coisas que você descobre é que você não é bom. Né? O próprio Jesus, quando o chamaram de bom, ele disse, quem é bom senão o Pai? Então, se o próprio Cristo, sendo quem é, não julgou ser bom, quanto mais nós, não é verdade?
Tem uma experiência que uma vez eu ouvi isso. O pastor ia fazer uma palestra numa universidade, e a universidade só garoto, né, vai falar de religião, o assunto. Então, a moçada parece que estava um pouco inquieta, aquele olhar desafiador, né, que é próprio do jovem às vezes. E uma forma que Deus mostrou ao pastor para conseguir atrair atenção foi dizendo o seguinte: eu vou dar para vocês a pior notícia que eu poderia dar. E a pior notícia é a seguinte: Deus é bom. Aí ele conseguiu o silêncio daquela moçada toda, né, um auditório enorme. Não, mas isso é uma boa notícia, que Deus seja bom, é uma boa notícia. Não, a notícia má é o seguinte: que Deus é bom e você não é. E quando ele for julgar cada um, ele vai julgar segundo o padrão dele. Então, a consciência da extensão e da profundidade do pecado é fundamental para um arrependimento que seja, de fato, arrependimento. Eu acho que, pastor, a melhor forma de ilustrarmos isso dentro da palavra é a própria experiência que o profeta Isaías teve, né? Quando, no capítulo 6, ele teve o encontro com o Senhor, e ele pôde ter uma dimensão do que Deus é. Automaticamente ele olhou para ele e falou: eu vou morrer aqui, porque a glória de Deus e a santidade de Deus, ela é completamente oposta ao que eu sou. Então, eu entendo que o arrependimento ele é necessário na vida do cristão para que ele possa realmente, como o pastor Júnior comentou, se voltar para o Senhor. A experiência do apóstolo Paulo, também, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez chegando em Damasco, lá quando ele teve aquela experiência gloriosa, caiu do cavalo literalmente, né? Mas a primeira pergunta é impressionante. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem era, mas ele sabia que era alguém muito poderoso para fazer o que fez. Então, a experiência de estar diante de Deus, como a de Isaías é impressionante, né? A de Isaías é fora do normal, na minha concepção. Mas essa experiência de ver quem o Senhor é e de quem nós somos em relação ao Senhor, ela é chocante. Quando o pecador chega a essa conclusão, é chocante. Eu tive isso na minha vida, você teve na sua, você teve na sua. Nós vamos vivendo a nossa vida da forma como dá, cada um sabe o que fez quando era mais jovem, antes de estar na igreja, cada um sabe. Agora, quando o Senhor se revela e mostra que você é um pecador, é uma experiência chocante, humilhante, deprimente, chame da forma como for, porque nós não fomos criados, como você frisou logo no início do programa, nós não fomos criados para o estado em que nós estamos. É uma degradação terrível. Aliás, pastor Júnior, eu não quero me ater muito nessa questão, a gente tem outros assuntos para vermos, mas uma coisa que é interessante e que às vezes falta na igreja, né, ou na vida do povo em geral, na questão do arrependimento, é exatamente a consciência da gravidade que é o pecado. Nós falamos de Isaías agora, por exemplo, nós vemos o comportamento de Isaías, o pastor Cláudio citou aqui a situação do apóstolo Paulo, que também se quebrou e se jogou, caiu ao chão literalmente diante da glória de Deus, mas podemos perceber também Daniel, quando teve aquelas revelações lá no capítulo 10, 11, enfim, todos esses homens, quando tiveram uma experiência com Deus, viram ali o que eles eram diante de Deus, que realmente não eram nada. E às vezes a gente percebe que falta isso na igreja, não é verdade? As pessoas terem esse temor, essa reverência na presença de Deus, até mesmo o respeito, né, de estar na igreja, às vezes no santuário do Senhor, estar diante de um Deus que é santo, muito embora nós sejamos pecadores. Pastor, me preocupa hoje, olhando as congregações, quanto o povo ele tem tratado o evangelho de uma forma superficial e por muitas vezes até de brincadeira. A conversão, sempre nós vamos cair naquele assunto que não tem nada a ver com o que nós estamos tratando, mas se a salvação perde ou não se perde. A salvação daquele que foi convertido ao Senhor e se arrependeu, não tem como se perder. Porque a vida, ela teve uma mudança na presença do Pai. Hoje nós vemos nas igrejas muitas vezes a palavra sendo ministrada, não uma palavra que possa demonstrar ao homem o que ele é, mas possa demonstrar ao homem o que Deus pode fazer na sua vida pessoal, não na sua vida espiritual.
como se eu não morresse com a doença A, eu seria eterno. Se eu não morrer de A, eu vou morrer de B. Se o Senhor me curar disso, amanhã ou depois eu vou morrer daquilo outro. Se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim hoje, ela pode se fechar amanhã e eu vou perder o emprego. Mas a minha salvação, ela é eterna. Ou seja, o arrependimento que Deus produz em mim, ele vai fazer com que a velha criatura seja passada. Então parece que dentro das nossas igrejas, ou até muitas vezes, as nossas ovelhas, a velha criatura ela é amarrada com uma corrente bem fininha. Porque a vida ela não se arrependeu. A velha criatura está adormecida. Mas é só dar aquele tampinha na ponta do dedinho no sofá, a velha criatura ressurge com um poder assim imenso, e tudo aquilo que parece que nós nos arrependemos, mas colocamos uma máscara para que pudéssemos tapar, do povo ver o que nós éramos, vem a luz. Vem a luz porque muitas vezes a gente ouve assim, vamos colocar uma pedra em cima disso. O Senhor não põe pedra, o Senhor lança no mar do esquecimento. Então, hoje, nas nossas igrejas, está faltando aquilo que o pastor Cláudio falou. Quando eu me encontro comigo mesmo, quando examina-se, pois, o homem a si mesmo, e posso encontrar e falar assim, viu, se eu olhar para mim, o que vai me atrair? Que bem eu tenho? Quem eu sou? Eu sou desgraçado. A minha condição pecadora é horrível, é humilhante. Senhor, obrigado por tão grande amor. Há uma inversão de valores, e por muitas vezes parece que Deus se torna devedor do homem, e não o homem devedor de Deus. O que nós vivemos na igreja, eu acredito que tem alguma relação, em algum grau tem alguma relação, com a cultura em que nós vivemos hoje. O padrão moral em que se vive hoje, ele é, por definição, baixo. As coisas que não eram aceitas há 100 anos, hoje são completamente naturais. O Evangelho é o mesmo e o poder de Deus é o mesmo, mas, pelo que nós vemos nas nossas igrejas, é claro que a forma como a pessoa chega na igreja hoje, quando eu digo da forma como ela chega, eu quero dizer segundo o nível da cultura atual, contemporânea. É claro que isso dificulta para ela entender na plenitude a essência do Evangelho, pecado, arrependimento, salvação e graça. Dificulta. O padrão é baixo demais. A pessoa chega aceitando tudo. E a Bíblia, no rigor, não aceita nada de errado, nada. A ponto da palavra de Deus dizer, evidentemente nós não estamos no tempo da lei, mas como uma forma de ilustração para o que eu quero dizer. A lei tem 613 artigos, os 10 mandamentos e mais 603. A palavra chega a dizer que se alguém cair num artigo da lei, é devedor de todos os outros. Quer dizer, Deus não aceita falha nenhuma, a verdade é essa. Por isso que todos estão absolutamente fritos, né, sob esse aspecto. Por isso nós precisamos de alguém, Cristo, que cumpriu toda a lei. E em Cristo, então, nós não devemos mais nada. Mas a pessoa precisa, para entender isso, colocando a sua vida diante disso, é muito difícil, porque ela vai chegar à conclusão de que está longe demais. Isso, hoje em dia, é dificultado por causa da nossa cultura. Pastor Cláudio, e a questão da regeneração? A regeneração é necessário para o crente? Ou não precisa, dá para passar por cima? Aliás, acho que regeneração, justificação, conseguiu arrependimento, está tudo certo, né? É difícil passar por cima, né? Mas, pastor, eu acho importante, nós até separei aqui para falarmos também sobre isso, regeneração, justificação. Espero que o tempo nos permita, mas até mesmo porque tem muito crente que nem sabe o que é regeneração. Às vezes até leu na Bíblia, viu, mas de repente nem sabe no que isso implica, né? Regeneração é nascer de novo, é uma nova geração. Embora, nós estávamos comentando aqui antes de começarmos o programa, só tem 2 textos que falam a palavra regeneração na Bíblia. E tem um texto de Mateus 19, 28, puxa, abri na página certinho. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua vida, quer dizer, aqui não dá a impressão de novo nascimento, aqui dá a impressão
da consumação de todas as coisas. Mas o outro texto, que é o texto de Tito 3,5, dá a impressão do novo nascimento. Embora só haja 2 vezes a ocorrência da palavra regeneração, o novo nascimento é uma figura constante, uma instituição constante na palavra de Deus. Não tem como, a obra de Deus ela não é de conserto. O verbo formar, ele quer dizer construir. Adiante desse verbo, você pode colocar uma série de prefixos que mudam a tonalidade, que mudam a conotação do verbo formar. Então você tem deformar, que é pegar a forma original e destruir. Você tem reformar, que é o que você faz quando você pega um sofá velho na sua casa, manda para o sujeito, o sofá volta novo, mas o madeiramento dele é velho. Deus usa a palavra transformar, que é formar outra coisa, diferente da primeira. Então, a palavra lá no Salmo 100 diz assim: foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quer dizer que nós não éramos ovelhas. Como em João, texto muito manjado para quem conhece a Bíblia, João 1,12, fala: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quebrando aquele paradigma popular de que todos são filhos de Deus. Não são. Todos são criaturas de Deus. Alguns se tornam, são tornados, são feitos filhos de Deus. O fato de dizer são feitos, o uso dessa voz passiva quer dizer que o sujeito, ele sofre a ação do verbo. Então nós fomos feitos, alguém fez. Eu não sou agente desta nova feitura. Deus é o agente dessa feitura e eu sou paciente dessa ação. Eu recebo essa ação. Então, sem ser uma nova criatura, não existe salvação. A importância da regeneração é essa. Tudo que nós estamos falando, sem regeneração não existe. A pessoa precisa nascer de novo, precisa ser uma nova criatura. E esta nova criatura, ela naturalmente quer dizer, naturalmente, segundo a nova natureza, se inclinará para as coisas de Deus. Diferente da primeira criatura, que se inclinava naturalmente para as coisas desse mundo. E é importante a gente considerar, pastor Cláudio, que o fato de nós termos nascido de novo, e João fala aqui também, né, no versículo 13, capítulo 1, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, nós temos uma nova origem. O apóstolo Paulo ainda fala lá em Filipenses que a nossa cidadania agora é celestial. Eu acho que é importante as pessoas considerarem isso, porque como nós temos, o senhor disse, nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova origem, ou seja, literalmente nós somos ETs aqui nessa terra hoje, nós somos extraterrestres, porque não somos daqui, né? A nossa cidadania é nos céus. Então, até é importante cada cristão considerar isso como verdade, porque a perspectiva dele muda neste episódio, não é verdade? Ou seja, ele nasceu de novo, ele não é mais daqui, e ele tem uma nova perspectiva. A perspectiva dele antes era terrena, tão somente terrena. Agora ela é celestial. Isso é uma das coisas mais difíceis de ensinar na igreja, né? Você sabe disso, o pastor sabe disso. Quer dizer, nós tirarmos o foco das coisas desse mundo, porque a verdade é que antes da conversão existia uma força em nós. Chama de força, eu não gosto muito dessa palavra usada assim, mas vai lá. Havia uma força agindo em nós, que era a força da nossa carne, da inclinação da nossa natureza, que é má. Quando o Senhor entra na nossa vida, nós temos 2 forças agindo em nós. Antes nós tínhamos uma nos levando direto para o buraco. Hoje nós temos 2. Aquela anterior, que continua querendo nos levar para o buraco, e uma nova, que fatalmente nos levará para o céu. É evidentemente que a primeira já perdeu o jogo, mas ela continua existindo. E é difícil dessa natureza se submeter. A palavra diz: enchei-vos do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, só existe uma forma de você passar a não amar as coisas desse mundo como você amou a vida inteira. É se enchendo a cada dia do Espírito, porque o Espírito mostrará outra realidade. É interessante isso, não é que o Espírito combate assim de uma forma etérea, assim. Não, a obra do Espírito é mostrar, da mesma forma como você conhece por experiência as coisas dessa terra, o Espírito te faz conhecer por experiência as coisas de outro lugar, que é o lugar para onde nós vamos. Então, quer dizer, nós temos hoje uma base dentro de nós,
que nos faz desejar ir para o lugar que o Senhor tem preparado. Não é o Espírito falando frases de efeito, é uma experiência real. O Espírito nos mostra uma realidade diferente da realidade que sempre foi a nossa, e a nova realidade agrada àquele que é nascido de novo. Por isso ele deixa de querer as coisas antigas. Fica difícil complementar alguma coisa, depois de tudo que o pastor Cláudio disse. Mas, quando nós falamos de regeneração, ainda que o senhor falou assim que regeneração, o senhor não é a transformação. Não é que o Senhor não reforma, o Senhor transforma. Mas sempre que me vê a palavra regeneração, me vê algo muito podre embaixo, e o Senhor, usando daquilo, Ele apaga pelo sangue de Cristo e faz o novo. Ezequiel diz assim: tirarei o coração de pedra. Nós tínhamos um coração de pedra, aquilo que era podre, que não prestava. E o Senhor, Ele nem usa aquele coração, Ele coloca um novo coração sobre nós. Quando nós falamos em regeneração e partimos do pressuposto que é a reforma, sempre que a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a gente usa a mesma estrutura, né? Quebra um telhado, quebra uma parede, abre uma janela nova, mas o esqueleto é o mesmo. A transformação, Deus tira o que é velho, porque não prestava para nada, e Ele coloca então o novo, porque o novo vem do Senhor. Aliás, tem um texto aqui acho que é Romanos, capítulo 12, que eu particularmente gosto muito. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo fala assim, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse transformai-vos, ele traz, na verdade, a junção de duas palavras: transição de forma. Ou seja, é uma mudança de forma, né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ou seja, que essa transição de forma seja segundo, pela renovação do entendimento, agora pela palavra. Então, é exatamente o que o senhor falou, pastor. É realmente uma mudança completa, uma transformação completa. Não usando nada do que era velho. E por isso a ideia, na ideia da regeneração, é o nascer de novo. Ou seja, não é que Deus está usando o mesmo nascimento, é um novo nascimento, né? Lembrando até de Isaías, que ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas. O que passou, passou. Não adianta o crente querer caminhar na presença do Senhor com espelho retrovisor. Mas quando eu era do Egito, eu tinha cebola, eu tinha pepino, eu tinha melão. Mas agora na presença do Senhor você é regenerado, não degenerado. Regenerado. Tem muito crente que degenera, né? Quando nós somos regenerados. Não, aqui no texto que você leu, pastor, aliás, tem uma outra forma de usar o verbo formar, que é conformar. Conformar quer dizer tomar a forma de. Então, não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação. A regeneração, ela não pode ser uma reforma, como a reforma do sofá, como a reforma da casa, porque ela tem outra semente. O texto que você citou de João 1,13, fala que não é nascido nem do varão, nem quer dizer, eu nasci do meu pai e da minha mãe, houve uma semente do meu pai. Mas o novo nascimento, a semente é de Deus. Então tem que forçosamente ser outra pessoa. Cada um tem uma semente diferente. O senhor brinca, né? Até novo RG. Deveria mudar tudo, então, né? Eu sempre digo isso. A pessoa deveria ir ao cartório, né? Falar, eu quero mudar meu CPF, meu RG. Mas por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Eu não sugiro que se faça isso, porque o sujeito vai sair com uma camisa de força, mas que é a verdade, é a verdade. Pastor Cláudio, mas se o senhor fosse lá e fizesse isso, o senhor ia querer se chamar Pastor Cláudio mesmo? Ou o senhor ia mudar o nome? Não, o seu nome é bonito, Cláudio. Mas sabe o que quer dizer Cláudio? Aliás, eu sou meio suspeito em falar, né? Você é suspeito por causa da esposa que é Cláudia. Mas Cláudio quer dizer manco. É de onde vem o verbo claudicar, quer dizer coxo. Então, quer dizer, ainda bem que o senhor vai preparar um novo nome. Não, mas o senhor é Cláudio também só de nome, porque o restante mas, não tem assim, nada de coxo, está liberto essa obra. Não tem nada a ver, mas ele não mudaria o nome, ele mudaria a foto. A foto. A foto do RG teria que ser nova, porque o senhor faz nova todas as coisas. Não é mesmo por quê, pastor Júnior? Porque se ele mostrar uma foto atual hoje com a foto da identidade, não vão falar que é a mesma pessoa. Um jogador de tênis que quase foi para Roland Garros jamais haveria de estar assim. Que nem ele falou, um dia eu falei assim, aliás, falando de tomar forma, ele falou esses dias para mim que hoje ele está na forma de pizza. Né? Eu não acreditei, mas tudo bem, foi o senhor que falou. Mas vamos lá, seguindo em frente aqui. Pastor Júnior, quando nos convertemos a Cristo, ou vem o arrependimento, vem a regeneração, nós que antrora éramos criaturas, agora passamos a ser filhos. Somos filhos adotivos de Deus por adoção. Seria mais ou menos isso, né?
Pastor, é algo maravilhoso nós entendermos que nós éramos o zambujeiro, aquele que não tínhamos valor e o Senhor nos adota. Nós passamos a ser cordeiros com Cristo das bênçãos do Senhor. Eu não era filho, o Senhor não era para mim, a salvação não era para mim, a regeneração não era para mim, a justificação não era para mim. E o Senhor vem e me adota. Ou seja, quando nós estamos falando acerca de semente, o Senhor é fruto de uma semente, eu sou fruto de uma semente, e todos que nos ouvem, nos assistem, são frutos de sementes. Mas muitas sementes, elas são descartadas e ocorre então a adoção. Então vem um pai e uma mãe que não poderiam gerar e eles acabam adotando alguém para a sua família. O Senhor, ele podia gerar, o Senhor gerou uma nação para ele, mas ele nos amou e ele nos adota como filhos, ou seja, nós passamos a ter o novo DNA, né, um novo RG, um novo CPF, eu passo a não ser mais o zambujeiro, mas enxertado na boa oliveira, eu passo a ser parte de ser cidadão celestial, irmão de Cristo, filho de Deus, cordeiro das bênçãos, sai a minha linhagem humana e eu passo a ter um sobrenome que é Israel, ou seja, o Senhor, ele vem, ele me adota, ele me compra, através do sangue de Cristo, fala assim, a partir de hoje, nem o teu sobrenome mais será igual, eu passarei a te chamar pelo que eu conheço de você, Israel, aquele que é nascido para vencer sobre a face dessa terra. Maravilhoso nós pensarmos que a nossa estrutura, ninguém nos amaria, né? Quem nos iria nos adotar? Mas o Senhor olhou para a nossa estrutura, nada em nós atraiu o Senhor, mas Ele nos desejou, Ele nos adota, Ele nos leva para a casa dEle, que é a igreja, a casa do Pai, e passa a nos moldar. Quando nós somos crianças, nós somos moldados na casa do nosso Pai. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos moldados na casa do nosso Pai, ensinados pela mãe, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos uma filiação natural, que é a filiação de Adão. Essa é a natural. Então, Adão foi feito, a palavra do Senhor lá em Malaquias 2,15, deixa eu abrir rapidinho aqui, quando fala em Malaquias 2,15, diz assim, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. A piedade, ela tem dois sentidos, se for ver no dicionário. Ela tem um sentido de piedade, como todo mundo entende piedade, né? Um dó, compaixão, qualquer coisa. Mas ela tem o sentido também do seguinte, a piedade é a virtude daquele que presta um culto a Deus. Está no dicionário. Então, quando ele buscava uma semente de piedosos, a semente de Adão deveria ter gerado um povo piedoso, isto é, um povo que prestasse culto a Deus. Essa é a nossa filiação natural. Ele falhou redondamente, Adão falhou redondamente. O que, nem vou entrar nesse mérito, mas o pecado, ele teve um grande propósito da parte de Deus. Nós éramos filhos de Adão, naturalmente. Hoje, por adoção, nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nós melhoramos, houve um upgrade mais ou menos, embora tenha sido gerado por causa do pecado, mas Deus sabia todas as coisas, não é o assunto da discussão. Mas é maravilhoso que nós tenhamos errado e no nosso erro o Senhor nos exaltou. É uma coisa impensável para nós, né? E o que eu acho maravilhoso nisso tudo é exatamente o fato, porque a Bíblia diz assim, que o filho unigênito é Cristo. Cristo é o filho unigênito. Mas com a adoção, ele passa a ser o primogênito. E o que eu acho fantástico, até do versículo que você leu, sobre ser coerdeiros com Cristo, acho que é em Romanos, né? Se não estiver enganado, é que Deus, pelo amor que Ele teve conosco, Ele nos tornou, pela sua graça, e a sua graça salvadora, que foi estendida a nós pelo sacrifício de Cristo, Ele nos tornou participante junto com Cristo. Aquilo que outrora, teoricamente, seria só para o Filho unigênito, hoje, em Cristo Jesus, pela adoção, e passamos a fazer parte da família, fomos inseridos na família, enxertados na família do Senhor, nós passamos a ser participantes de toda a herança que de Deus está proposta sobre nós na vida celestial com Cristo. Eu entendo isso fantástico. Aliás, teve uma vez um comentário que um pastor fez, do nosso ministério, não vou nem comentar o nome por questão de ética, mas ele citou num retiro de jovens, talvez vocês vão lembrar, ele falou sobre que ele tem um filho, ele tem acho que 1 ou 2 filhos que são dele mesmo e um que é adotado.
E aí o filho adotado estava lá, meio que, né, manhoso, sabe, porque o senhor não me ama, ama mais eles, aquela coisa toda. E ele cita dizendo que ele cita comentando que o filho adotivo ele é um filho por escolha. Os outros nasceram porque tiveram que nascer, mas o adotado é por escolha. Então, não sei se seria o melhor dos exemplos, mas nós podemos dizer que fomos salvos pela escolha de Deus. Fomos escolhidos por Deus para que pudéssemos fazer parte dessa família, que é a família do Senhor. Então, é alguma coisa fantástica mesmo, né? Talvez fosse bom comentar, nós não temos muito tempo, mas nos ouvidos de quem está nos ouvindo, pode parecer que haja alguma injustiça da parte de Deus, pelo fato de nós termos pecado e Deus resolve nos adotar, como se nada tivesse acontecido. Aí entra a figura da justificação, né, pastor, sobre a qual nós vamos ter pouquíssimo tempo para falar, quero falar só 2 palavras, para não parecer injustiça da parte de Deus. Porque Deus, sendo justo como Ele é, e Ele é justo, o correto seria, no pecado, fazer cumprir a lei que Ele mesmo promulgou. E a lei dizia que se pecasse, morreria, não que seria adotado. Então, há uma grande obra anterior à adoção para que nós possamos ser adotados. E a obra se chama justificação, que é o Senhor eleger o segundo Adão, o último Adão, para concentrar nele o peso de todo o pecado e condenou no Filho todo o pecado que tinha sido cometido por todos. Quer dizer, a bem da verdade, nós não estamos falando hoje de pessoas, vamos dizer, pecadoras que foram adotados. Nós estamos falando de pessoas que foram justificadas e que foram adotadas. Então, Deus continua sendo justo, porque Ele puniu o pecado. Quero falar isso para não dar a impressão que não houve punição. Porque se Deus passasse por cima do pecado, Ele mesmo seria transgressor da lei. Porque Ele deu a lei e Ele mesmo não faria cumprir a lei. Então Ele fez cumprir a lei. Ele fez cumprir a lei no Filho dele, que não tinha pecado. E Jesus então se tornou aquele que nos justifica. E em Romanos 5, né, um texto maravilhosíssimo, né? Romanos 5:1. 5 fomos justificados pela fé, e lá no 9 fala, sendo justificados pelo seu sangue. E o texto extraordinário, e eu vou acabar em 30 segundos, 3:25 de Romanos, 3:26, para a demonstração da sua justiça, para que Deus seja justo e justificador. Ele é justo porque cumpriu a lei, e Ele é o justificador porque Ele proveu a justificação para nós, então nós podemos ser adotados. Ou seja, na verdade, a justiça de Deus, né, ela se cumpre no sacrifício de Cristo. Na verdade, Deus deu a lei e Ele mesmo cumpre esta lei no seu Filho Jesus Cristo, na justiça que Ele executa. E, em razão disso, nos declara justo diante de Deus. Nós não somos inocentes, nós somos pecadores, mas o ato, quando Deus cumpre a sua justiça, ou seja, toda a sua ordem, os seus mandamentos, se cumprem no sacrifício de Cristo, quando Cristo é punido pelo pecado do homem que é transferido a Ele, Ele nos declara justo por causa do sacrifício de Jesus. Então, nós somos pecadores, nós pecamos, a dívida era nossa, mas Cristo pagou a dívida e nisso nós fomos absolvidos e declarados justos. Ou seja, aí entra na questão, até, de repente, não vai dar tempo, mas o pastor Júnior, como advogado, até poderia, de repente, explanar melhor. Nós fomos absolvidos porque alguém pagou a nossa dívida e ninguém pode nos cobrar por isso, o diabo não pode nos acusar, porque em Cristo, através do sacrifício dele, Deus nos declarou justos, né? Nós vamos ter um programa sobre justificação, né? E nós vamos ter um advogado aqui para... Daí já está convidado. Amém. Amém? Bom, pastores, o tempo passa muito rápido, já foi o nosso tempo, e nós vamos encerrar aqui o programa. E eu não tenho muito tempo, mas eu não posso deixar de falar aqui, senão o Israel depois me mata. Então, para você que está nos assistindo, você pode acompanhar o programa Viva a Vida pelas nossas páginas, né? facebook.com/iep.itu Cidade Nova ou pelo google.com/mais programa Viva a Vida, ou até mesmo pelo nosso canal. Agora nós temos um canal no YouTube, o programa Viva a Vida está ficando chique, tem coisas que só a IEP faz para você. Então, no nosso canal, youtube.com/IEP
youtube.com/programa Viva a Vida. E neste canal do YouTube você pode se inscrever também. Amém? Então quero já encerrando aqui agradecer, pastor Júnior, obrigado, paz do Senhor Jesus. Pastor, mais uma vez obrigado, a paz do Senhor. Eu queria me dirigir a todos os que nos assistem nessa hora, dizer que foi uma alegria podermos passar esse tempo aqui debatendo acerca da palavra, mas em tudo o que nós falamos, assuma é que o Senhor Deus te ama. Se nós somos adotados, é porque houve um amor que constrangeu o nosso coração. Esse amor não veio do homem, esse amor não é humano e por muitas vezes ele é inexplicável. Mas o amor do Senhor te alcance nessa hora e renove a tua vida. Pastor Cláudio, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Semana que vem estamos aí, né? Em nome de Jesus. E nós vamos abordar aqui, não sei se é no próximo agora, mas nós vamos abordar, e aí até mais a fundo, a questão da justificação. Amém? Então, Deus te abençoe, ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.